vai você? Espero que você esteja bem. Afinal de contas, eu estou. Utilizamos o termo ratificação quando queremos confirmar algo. Por exemplo, eu ratifico o e-mail enviado. Ou seja, eu confirmo o e-mail enviado. Mas, por outro lado, temos uma outra palavra parecida. A palavra retificação. Retificação significa correção. Retificando o que eu disse e mudamos o que estamos falando. Neste caso, ratificação é confirmação e retificação é correção. Existe um processo de usinagem chamado retificação, que é um dos processos finais dos processos anteriores de usinagem. Afinal, esqueci de dizer o que é usinagem. Usinagem é um processo subtrativo, onde fazemos uma peça em conformidade a um desenho de projeto, retirando o material de uma matéria-prima. Sim, retirando o material de um aço, de uma peça metálica, de uma peça plástica, até que esta peça adquira as dimensões desejadas no desenho do projeto. Bem, o processo de retificação é um dos processos finais. Por exemplo, podemos fundir a peça primeiro, depois desbastar e vamos desbastando, retirando o material da peça cada vez menos quando nos aproximamos das dimensões desejadas. E o processo de retificação é um dos processos finais. Bem, o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos, está começando. E hoje apresentaremos o processo de retificação. E eu sou a professora Valéria Moreno, com 19 anos de vivência industrial. Sim, com aderência industrial junto a indústrias nacionais e internacionais, projetando máquinas, projetando fábricas e até mesmo gerenciando grandes organizações produtivas, grandes organizações industriais. Sim, gerenciando mais de 300 colaboradores de setores de produção, manutenção, ferramentaria, PCP, logística, vendas. Somando aos meus 19 anos de aderência industrial, também tenho 12 anos de vivência como professora universitária, dando aula em faculdades de engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia de automação, e além cursos de pós-graduação. Então, você terá um ganho enorme se você assistir o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos até o final. Mas antes disso, vá aqui embaixo e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de dar o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. O Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, apresenta aulas de 7 minutos que podem ser assistidas pelo seu celular ou onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso seguem os planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso para o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeriamoreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238.
A aula de bolso do Engenharia Carga Rápida desta semana tem o tema usinagem por retificação e pertence à disciplina processos de fabricação e foi solicitada pelo Sérgio. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas. Dentro da engenharia, podemos definir que os subgrupos de processos de fabricação de peças com geometria definida são processos subtrativos, cuja característica é a remoção de material para obter a peça com geometria definida, ou processo de conformação, que conforma e deforma o material até que este adquira a forma desejada da peça. Dentro dos processos de conformação, teríamos então a conformação líquida, que seria a fundição. Dentro da conformação sólida, então teríamos laminação, extrusão, trefilação, forjamento e até mesmo a estampagem. Voltemos aos processos subtrativos, onde removemos o material desejado até que este adquira a geometria desejada da peça. Os processos subtrativos são chamados também de processos de usinagem. Dentro deles temos diversos, por exemplo, torneamento, fresamento, furação, retificação, mandrilamento e outros. A característica de um processo subtrativo é de existir ali uma peça e uma ferramenta, no qual ou a peça ou a ferramenta se movem e ocorre então a retirada do material chamado de cavaco. Portanto, os processos de usinagem são processos subtrativos, onde se retira material da peça para se obter um produto em conformidade a um desenho de projeto. Neste caso, temos diversos processos de usinagem e cada um deles gera uma profundidade de sulco, uma marca de ferramenta característica. Lembrando então que essa profundidade de sulco é medida em micron, onde 1 micron corresponde a 10 a menos 6 metros, que por sua vez corresponde a 10 a menos 3 milímetros. Observamos aqui que estaremos tratando do processo de retificação, que é um processo que gera um sulco mais profundo que o processo de superacabamento, porém gera um sulco menor que os demais processos de usinagem, por exemplo, torneamento, furação, fresamento. E se nós olharmos também em comparação aos demais processos, perceberemos aqui que todos os processos de usinagem, entre todos os processos de usinagem, a rugosidade é caracterizada pela marca e sulco superficial, externa a uma peça ou até mesmo interna. E se nós olharmos no detalhe o processo de retífica interna ou externa, perceberemos que o processo de retificação, por sua vez, pode se aproximar de um processo de polimento, onde a superfície obtida pode até mesmo ser quase percebida como um processo de polimento, entre os máximos e mínimos de cada processo. Os processos de usinagem são processos finais, costumam ser utilizados como processos finais de usinagem, quando já fizemos processos de torneamento, fresamentos ou outros processos, pois devemos aplicar os processos de retificação usualmente para ajustes, por exemplo, em moldes de injeção de peças plásticas que são feitos em máquinas injetoras de plástico. Estes moldes de injeção possuem colunas que são ajustadas em buchas. Estes ajustes são na ordem de 5 centésimos de milímetro, que é um ajuste inferior a um diâmetro de fio de cabelo.
semelhante ao processo de corte, dobra e repuxo, que são utilizados em estampos de corte, dobra e repuxo que possuem colunas que também são ajustadas em buchas na ordem de 0,05 de milímetro. E nesse caso, o processo da coluna, do processo de usinagem das colunas de estampos, também é um processo de retificação. Na nossa vida diária, que utilizamos automóveis, os motores de combustão podem ser recuperados por processos de retificação. E neste caso, o processo de recuperação de virabrequins passa por um processo de retificação, assim como o processo de recuperação de eixo de comandos de válvulas também passam pelo processo de retificação. A usinagem por retificação utiliza uma ferramenta que rotaciona chamada rebolo. Este rebolo rotaciona contra uma peça que se movimenta, o rebolo então retira material da peça que está sendo usinada se movimentando contra o rebolo. Se olharmos o rebolo de perto, perceberemos que o rebolo aglomera um pó particulado. Sim, esse particulado possui dimensões definidas. Cada rebolo possui um tamanho de particulado definido e que gerará dimensões diferentes de sucos, ou seja, profundidades diferentes de suco, e gerando então superfícies diferentes em função de cada tamanho do particulado aglomerado no rebolo. Cada rebolo possui um tamanho de particulado definido e que deve ser especificado. Teremos então também rebolos com particulados de origem distintas. Se formos usinar aços, usualmente utilizamos rebolos que aglomeraram um material cerâmico de origem abrasiva silicosa. Este rebolo possui então um particulado de carboneto de silício. Ao passo que, se formos usinar ferro fundido, utilizaremos um rebolo com particulado de abrasivo aluminoso. Ou seja, esse rebolo possuirá um particulado de óxido de alumínio mais silício mais ferro. Um dos fabricantes de rebolo no Brasil muito conceituado é o grupo Saint-Gobain, que possui as empresas Carborundum, Norton e Winter. Portanto, todo o processo de usinagem por retificação necessitará de um rebolo especificado em função do tamanho de suco, da profundidade de suco desejada. Se olharmos o rebolo de perto, perceberemos o particulado, que o particulado exige ali um critério de dimensionamento do tamanho do particulado, do aglomerante que aglomera, que junta esse aglomerado. E para tanto deveremos especificar o rebolo aplicado no processo de retificação. Os rebolos são normalizados pela norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde deveremos especificar o tipo de material abrasivo utilizado no rebolo, por exemplo, se é um óxido de alumínio, se é um carboneto de silício ou se é até mesmo um particulado diamantado. Também deveremos especificar o tamanho, a classificação da granulação, que é o tamanho do particulado. E por sua vez também devemos especificar o tipo de aglutinante. Aglutinante é aquele que aglomera o particulado, que gruda o particulado. Também deveremos especificar ali as dimensões que queremos, ou seja, o diâmetro do rebolo, a espessura do rebolo e, sobretudo, o furo que necessitamos do rebolo para adaptarmos no equipamento que executará o processo de usinagem por retificação. Lembrando então que isso gerará também um número normalizado
um número que pertence à norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E nesse caso, este número serve para qualquer fornecedor de rebolo. Durante a armazenagem, os rebolos podem sofrer empenamento em seu aglomerante e nesse caso devemos tomar alguns cuidados na sua manipulação e armazenamento. Rebolos retos normalmente devem ser armazenados na condição vertical, assim como os rebolos em copos e anéis. Tanto os rebolos retos como copos e anéis, é interessante que eles sejam armazenados na condição vertical, onde a prateleira possui ali uma inclinação para o acondicionamento mais fácil e adequado. Os rebolos mais finos, de espessura menor, podem ser armazenados na condição horizontal. Porém, cada rebolo deve ser colocado um sobre o outro com um papelão corrugado para que o seu aglomerante e o seu aglomerado, o seu particulado, não sofra qualquer dano. Dentro dos processos de usinagem por retificação, temos a retificação plana. A retificação plana utiliza retificadora plana tangencial. A retificadora plana tangencial, ela utiliza uma ferramenta que rotaciona e a sua superfície toca tangencialmente a superfície da peça que estamos desejando usinar. Nesta condição, a ferramenta, o rebolo rotaciona e a peça se movimenta simultaneamente. Temos também, dentro da retificação plana, a retificadora plana vertical, também chamada retificadora plana frontal, onde o rebolo toca a superfície da peça de modo frontal. O rebolo se rotaciona ao mesmo tempo que a peça se movimenta, gerando então a usinagem de modo frontal. Além dos processos de retificação plana, temos os processos de retificação cilíndrica. E dentre eles temos a retificação cilíndrica externa, onde o rebolo trabalha externamente a peça que desejamos usinar. Uma das aplicações de retificação cilíndrica externa é a usinagem de colunas de máquinas injetoras, colunas de prensas e até mesmo de roscas de injeção de plásticos e roscas de máquinas extrusoras, que recebem então o processo de retificação cilíndrica externa como processo de usinagem final. Outro grande processo de retificação cilíndrica é o processo de retificação cilíndrica interna, onde o rebolo usina internamente a peça que desejamos. E nesse caso, então, a peça usinada que receberá o rebolo interno terá um acabamento superficial compatível a um processo de retificação, como por exemplo, cilindros pneumáticos e cilindros óleo hidráulicos. Em processos de fabricação seriado, costumamos utilizar retificadoras CNC. As retificadoras CNC possuem ali diversos eixos de movimento. Entre eles, o rebolo poderá se movimentar em até 6 eixos, como por exemplo no eixo X, ele se movimenta ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y e até ao longo do eixo Z, sendo que também poderá rotacionar no eixo X, rotacionar no eixo Y e rotacionar no eixo Z, somando então 6 eixos de movimento. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Norma ABNT NBR 6162, que tratará de conceitos da técnica de usinagem, movimentos e relações geométricas. Também pesquise a usinagem dos metais, livro do Dino Ferrarese, e o livro de tecnologia da usinagem dos materiais, do Diniz.
também sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Usinagem por fresamento, edição 050, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. Brunimento em motor de combustão, edição 032, Engenharia Carga Rápida, TEC. E rugosidade no torneamento, edição 031, Engenharia Carga Rápida, TEC. E o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso Usinagem por Retificação. Aula de bolso da disciplina de processos de fabricação e que foi solicitada pelo Sérgio. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou através de uma gravação via WhatsApp pelo número 13 99745 1238. Deixe o seu comentário ao sair. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Entre no grupo WhatsApp Carga Rápida para a troca de arquivos de TCC, estágio, exercício e até mesmo de aulas. Encaminhe a solicitação via WhatsApp pelo número 99745 1238. Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso tema retificação. Mas agora vem a pergunta. Agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. Siga o Engenharia Carga Rápida no Google+, e além disso, siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Já vá aqui embaixo, ó, e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E também não se esqueça de dar o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. É o joinha que é o mais prazeroso. Produção, você viu ali o e-mail enviado? O Thiago mandou um e-mail solicitando ali uma aula sobre o processo de retificação. O processo de retificação é muito interessante. Ele é um dos processos finais de usinagem, sabe? Lá você utiliza um rebolo. O rebolo é uma ferramenta de corte e ela é feita com particulado cerâmico. O material que nós conhecemos, que a engenharia utiliza, que é o material mais duro utilizado na engenharia, é realmente o material cerâmico, né? Se moe esse material, ele fica todo particulado, sabe? Daí cada pozinho, cada grãozinho desse é uma aresta de corte. Então a ferramenta feita pelo processo de retificação, que é chamada de rebolo, ela é uma ferramenta multicortante, com minúsculas arestas de corte. Por isso que o processo é um dos processos finais. E esse pozinho cerâmico, ele é aglomerado como se fosse uma cola, sabe, produção? Com um material que é chamado de cobalto. É um material metálico, o cobalto. Ele é aglomerado, ele é fundido a baixa temperatura de fusão, porque o cobalto vai fundir em torno de 700 graus Celsius. Isso é considerado baixo.
porque o aço funde a 1450 graus, então fundir a 700 é baixo. E ele aglomera, ele é um aglomerante. Isso é chamado, este processo o processo todo é chamado metalurgia do pó. O que faz o rebolo é chamado metalurgia do pó. Uma das etapas dessa metalurgia do pó é a sinterização. E tem faculdade lá, tem professor lá, muito professor de faculdade que fala que vai dar aula de sinterização. Isso é uma balela, ele não sabe nada, porque sinterização é uma das etapas da metalurgia do pó para fazer o rebolo que é utilizado na usinagem, no processo de usinagem de retificação. E além disso, retificar é máquina, retificação é o processo. Então tem professor que confunde tudo, professor que confunde tudo, fala que sinterização é processo, quando não é. Metalurgia do pó é processo, sinterização é etapa da metalurgia do pó. E retífica, tem professor que fala que retífica é processo, e retífica não é processo. Retífica ou mesmo retificadora é a máquina que faz o processo de retificação. Então eles confundem tudo, né? Retífica, ou melhor, retificadora é uma máquina e retificação é o processo. Mas me ajuda aí, produção, presta atenção. Eu sei que às vezes eu falo muito, sou muito chata, mas me ajuda aí. Eu vou precisar de algumas fotos ali para fazer essa aula. Vê se você consegue para mim e eu já vou te dando, depois que você me der, já vou fazendo essa aula aí, vou preparando, vou gravar a aula. Você vai ter que gravar para mim, produção. E aí você edita pra mim, também peço aí que você edite esse negócio pra mim. Tem que sair hoje, né? Porque a aula de bolso de 7 minutos sai na sexta-feira. Vamos ver se conseguimos lançar ainda hoje, até o final, até meia-noite. Existe um processo de usinagem. Existe um processo de usinagem. Existe um processo de usinagem. Mas antes disso, vá aqui embaixo, e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de dar o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz.